Saudações telespectadores deste que é o novo programa, este que é a nova fase de Ilha Geopolítico, deste que é a TV Ilha Geopolítico. Hoje, como é a primeira edição, que será mensal, temos aqui presente o diretor da revista Ilha Geopolítico, que agora é semanal Ilha Geopolítico, ele que é também o fundador desta mesma revista, que é também o vice-diretor da revista agora imprensa, revista de análise política e sociológica. Hoje temos aqui presente o diretor, Dr. Issao Agostinho. Boa noite. Boa noite, Adão. Senhor Adão. Como está? Vamos andando. Há muito tempo que o senhor não aparece nas minhas entrevistas. Olha, não será por falta de vontade. Exatamente, porque eu sei que o senhor está sempre disponível. Posso tratar do senhor e tudo. Não, trata-me por tu, somos amigos. Muito bom. Então, hoje falaremos do projeto Ilha Geopolítico, como nasceu. É um projeto que nasceu já há 2 anos, em maio de 2016. Estou Em junho, maio, junho, de 2016. E como anda o projeto, como andam os projetos, as atividades, desde que nasceu a revista Ilha Geopolítico, esta novidade da revista que já é imprensa? Olha, muito obrigado. Vou agradecer pelo convite. Olha, a ideia de iniciar um projeto geopolítico nasceu da necessidade de termos uma plataforma de discussão, análise e divulgação de ideias relativamente ao que nós estudamos, que é ciência política, mais concretamente relações internacionais ou história das relações internacionais. E achamos que era necessário criar este canal e em maio, junho de 2016 iniciamos essa aventura que já dura 2 anos. Visto que a plataforma inicial era simplesmente online, que pode ser encontrada no site que está atrás de nós, que é www.geopolitico.org, decidimos que tínhamos que ter também uma revista imprensa. Mas essa revista imprensa não tinha que ser mais uma simples revista de divulgação de opinião geral, ou seja, artigos do tipo opinativo, né? Como acontece até agora no site da revista Ilha Geopolítico, que agora, como disseste bem, se chama o Semanário, ou seja, o Setimanal, o Geopolítico, ou então il Settimanale il Geopolítico em italiano, ou então o Semanário Geopolítico em português. E a revista Cartaccia, ou seja, a revista imprensa que essa que tens em mãos, essa é a sua 2ª edição. A primeira edição foi publicada em 2017, que foi necessária para o processo de registro, né, e legalização da revista junto do Tribunal de Roma, e também do reconhecimento do título de diretor, que foi depois entregue ou então assumido pelo professor Dr. Guilherme Renzivilo, que é do Departamento de Ciências Políticas da Universidade La Sapienza de Roma. Essa 2ª edição nasceu já com a necessidade de publicarmos artigos científicos propriamente ditos, né? Neste contributo vai poder encontrar, seja o contributo do diretor da revista, Guilherme Renzivilo, o meu próprio contributo e também o contributo de outros professores e interessados que enviaram seus artigos e que foram depois prontamente aceitos pelo comitê científico dessa revista. O comitê científico, já para abrir este parente, é composto por vários professores, entre os quais 2 professores que estão em Angola, lecionam em Angola, são professores angolanos, que é o Dr. Amaral da Silva Lala e o Dr. Matias João Pires. Temos também depois vários professores das universidades italianas, mas também
estadunidenses, da América Latina, da Alemanha e por aí além, que são esses professores que dão uma dimensão mais internacional ou científica dessa mesma revista. Né? O primeiro número, que é da revista científica, teve como título os contributos da geopolítica no debate contemporâneo, questões internacionais. E tem artigos que foram escritos em português, em italiano, em inglês, em francês. Ou seja, é uma revista que se propõe, obviamente, à divulgação dos resultados das pesquisas no âmbito das ciências sociais, mais concretamente ciências políticas ou relações internacionais. Desculpa por interrompê-lo. Sim, sim. Esta revista está escrita em várias línguas. Naturalmente, está escrita, como disse há pouco, em português, tem artigo em português, tem artigo em italiano, tem artigo em inglês, tem artigo em francês, e é uma revista que pode ser acessível no site www.ilgeopolitico.com, que é a plataforma OGS, ou Versia Open Journal System, que é a plataforma destinada para, digamos assim, o lançamento, gestão e divulgação dos artigos científicos, exatamente. Não? Neste caso, há dois sites. Já tem o www.geopolítico.org, que Exato. é o semanário sim. geopolítico, Sim. e www.geopolítico.com, que é da revista exatamente. Científica. Ou seja, quem quiser uma cópia cartacha, ou seja, imprensa, entrando no site www.geopolitico.com, vai encontrar os contactos da editora, aos quais pode aceder para poder solicitar a sua cópia. Mas quem quiser ter uma cópia digital pode, obviamente, também, através do site www.geopolitico.com, pode encontrar uma cópia digital desta revista. Dizer também que a revista é semestral, ou seja, sairemos 2 vezes por ano. Esta é digamos assim, a saída número 1, que saiu agora em junho, e a segunda publicação vai acontecer em dezembro. Em outubro teremos uma reunião do comitê científico da revista, que vai depois determinar qual o tema que será adotado para depois fazermos o call for paper, ou seja, o convite aos interessados, de forma a mandarem os seus artigos para a possível, ou seja, a posterior avaliação e publicação no número 2, que vai sair em dezembro deste ano. E essa revista, já que o Issao falou que, além de professores italianos, há também professores angolanos, né, que fazem parte do comitê científico. Exato. E para quando a apresentação desta revista em Angola? Ora, a apresentação desta revista e tantos produtos que nós viemos publicando nos últimos 7, 8 anos, depende de vários fatores, um dos quais é a componente financeira. A deslocação daqui para Angola pressupõe ter um budget significativo para a compra do bilhete do avião, sobretudo a compra do bilhete do avião, porque somos angolanos e indo para Luanda nós estamos em casa. Este é o primeiro fator. O segundo é a falta, digamos assim, a falta de certeza que, de facto, essa revista, ao ser levada a Angola, será, de facto, comprada ou consumida pelos vários leitores ou pelos vários interessados. E nisso seria necessário termos, se calhar, uma parceria com uma ou várias instituições angolanas no âmbito da academia que se mostrassem interessadas em ter este produto no mercado angolano. Mas isso não nos desencoraja em, a breve trecho, a médio ou curto prazo, fizermos
essa apresentação da revista em Angola. Bom, será que a revista ou o projeto tem patrocínio? Nessa altura nos autofinanciamos, não temos um patrocinador nem formal nem informal. Nós próprios, membros do comitê científico, contribuímos com qualquer gorjeta, que é fundamental para a autofinanciar-se e fazer sair essa revista regularmente. E precisam de patrocínios? Olha, a questão dos patrocínios é necessária e deve ser abordada com muita cautela, porque sabemos nós que, infelizmente, há determinadas revistas, e esse estudo, por exemplo, foi feito não só recentemente pela revista italiana Internazionale, como também há 2 anos para cá um estudo feito por uma cadeia televisiva fez notar que alguns think tanks têm sido muito condicionados pelos financiamentos externos, de forma a terem publicações que sejam agradáveis aos olhos e aos ouvidos dessas potências ou desses interessados, que são fundamentalmente as grandes potências do Médio Oriente e também de outros países ocidentais, que, sendo think tank que produzem revistas muito lidas, querem de qualquer forma ter o controle da linha editorial e da matéria que sai fora para o consumidor. Ora, nós estamos abertos à sponsorização, mas que não depois tenha como contrapartida a mudança da nossa linha editorial. Nós somos uma revista independente que queremos e continuar a ser-lo por forma a salvaguardarmos o interesse público para a verdade e não para conveniências ou não publicarmos matérias que sejam simplesmente como que matérias recomendadas para satisfazer os interesses de uma eventual entidade patrocinadora da mesma. Portanto, estamos abertos sim a quem quiser doar ou patrocinar as nossas iniciativas, quer no âmbito do semanário e geopolítico, quer no âmbito da revista científica, que é esta, e o Geopolítico, que é a revista de ciências, a revista de análises sociológicas e geopolíticas, mas não queremos e não poderemos aceitar uma imposição de uma vontade externa que venha depois a alterar essa nossa linha editorial e a nossa capacidade de expormos o nosso conhecimento tal como nós o percebemos e não como nos vem imposto externamente. De facto, essa questão do patrocínio é muito delicada e queremos, obviamente, evitar cairmos no descrédito, como está a acontecer com muitas das revistas ao nível internacional. Então, ou seja, essas são as, para quem quiser seguir a revista, ter mais informações, são de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, e a rádio que anda momentaneamente parada. O Spreaker é um projeto provisório. Nós iniciamos o Spreaker para justamente divulgarmos a ideia do geopolítico, e acho que esse objetivo foi alcançado. Obviamente, quando acharmos que é necessário reativarmos o projeto da rádio web Spreaker Geopolítico, o faremos. Mas nessa altura, como disseste bem, usamos os canais tradicionais de social media, que é o Facebook, Twitter, YouTube, onde nos podem aceder e comentar e interagir conosco. Então, essa foi a primeira parte da conversa, né? Falamos sobre Il Geopolítico, do semanal Il Geopolítico, que essa é uma revista muito, muito ambiciosa, né? Que tem muitos leitores, não só angolanos, não italianos, mas sim os interessados em política internacional. Eu sei que o Isao é escritor, né? Tem várias obras publicadas, mas nesse procedimento vamos falar das obras, vamos falar da política interna, sobretudo a política angolana.
visto que já há um novo presidente da República, né, praticamente já há um ano, né, que foi investido a presidente da República, e, e também foi eleito como candidato único a presidente do partido MPLA, partido este aqui, que governa Angola desde 1975, na altura da independência nacional. Qual é o quadro geral da Angola depois deste, digamos, mudança política? Bem, eu partiria de um pressuposto geral, sobre os processos das democratizações no continente africano. Obviamente, a leitura que me questiona tem a ver com quais são as possibilidades do fortalecimento do processo democrático angolano, em particular, e o africano em geral. Posso dizer que, por exemplo, logo após a Primeira Guerra Mundial, uma autora, Eli, escreveu que a era pós Primeira Guerra Mundial era a era das tiranias, ou seja, l'ère de tyrannie. E nessas eras de tirania depois vê-se a verificar uma onda de partidos de extrema-direita ou forças populistas que se impuseram no poder, quer na Itália, com o biênio mussoliniano, ou seja, a era do Partido Fascista Italiano que reprimia todas as forças de oposição a esse sistema político imposto pelo então líder Mussolini. Aconteceu mesmo também em Espanha com a imposição do franquismo, embora aqui essa imposição tenha acontecido, digamos assim, num intervalo que muito intermediava o fim da era que decorria depois da Primeira Guerra Mundial, e o mesmo também depois se passou, obviamente, na Alemanha com o nazismo, para além, obviamente, de várias forças ou de vários regimes que foram sendo criados na Europa do Leste, e depois, por via das decolonizações, também chegaram até nós, e, concretamente em Angola, Moçambique, em vários países da África, incluindo na Etiópia de Mengistu, que implantaram um sistema de partido único ou tendencialmente num regime econômico tendencialmente socialista. Ora, essa era das tiranias se concretizou de fato, e o que está-se a assistir agora é, sobretudo aqui no norte, aqui no hemisfério norte, são os chamados movimentos ou partidos políticos de extrema-direita ou populistas, incluindo em países que outrora eram campeões de integração, modelo de integração, de imigração, ida de várias partes do mundo, como a Suécia, por exemplo. Começa a haver forças de extrema-direita no Parlamento que estão a ameaçar o status quo vigente desde, se quisermos, desde o fim, entre aspas, da Guerra Fria. E o que se passa em Angola? O que se passa em Angola responde, obviamente, a uma lógica contrária ao que se está a passar no Ocidente. Mas quem fala de Angola está também a falar de vários outros países africanos, onde os partidos tradicionais que lutaram pelas independências nacionais começam a abraçar uma certa forma de aberturas ao nível do Estado, aberturas paulatinas ao nível do Estado. Essas aberturas têm a ver, sobretudo, com a defesa do princípio das liberdades de expressão, de manifestação, liberdade de imprensa, e é isso que está-se a verificar, por exemplo, em Angola. Ou seja, há uma tendência contrária
ao que está a se passar aqui. Ou seja, enquanto no Ocidente, em certas praças fundamentais da democracia parlamentar ocidental, emergem essas forças populistas que ameaçam o status quo criado não só depois da Segunda Guerra Mundial, como também depois do fim da Guerra Fria. Digo sempre depois do fim da Guerra Fria, porque de facto este é um outro discurso que pode ser feito numa outra sede. O que se passa em África e em Angola é exatamente essa tendência à liberalização, quer da vida política, quer da vida económica. E o que João Lourenço está a fazer, que é o presidente angolano, é exatamente isso. Uma certa liberalização, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico. Do ponto de vista político, há, como já vimos, mas sobretudo ao nível da sociedade, há esse sentimento de que há uma maior aceitação da liberdade de expressão e sobretudo da imprensa, e do ponto de vista económico começa a adotar, digamos assim, políticas económicas com vista a atrair os IDs, ou seja, os investimentos diretos estrangeiros, que são fundamentais para a concretização desta liberalização, né? Como dizia, por exemplo, Farid Zakaria, que muitas estávamos perante uma democracia iliberal em várias partes do mundo, e no biênio anterior ao atual em Angola havia também essa democracia iliberal, mas essa iliberalização da democracia angolana era não só do ponto de vista político, como também o era do ponto de vista econômico. Basta vermos, por exemplo, quais eram as principais, e quais são ainda agora, as principais entidades que detêm as empresas privadas, as próprias empresas privadas que o país tem. E sobre isso lembro-me que um artigo escrito nos anos 2000, acho que era no semanário Angolense, por um dos Pinto de Andrade, dizia que por detrás de cada... se descobrisse o véu por detrás dos detentores das empresas públicas, se descobriria que eram os membros que são muito próximos ao poder político e, sobretudo, ao partido no governo. É isso que o João Lourenço quer combater. Agora, penso que há, para concluir, há uma intenção de corrigir, como diz o próprio lema do partido MPLA nas eleições, de corrigir o que está mal. Mas aqui a questão que se coloca é: o que está mal? Por que há este mal? Quem criou este mal? De onde este mal adveio? E quem é que se propõe a corrigir o mal? Respondendo a cada uma dessas interrogações, estaremos a ver que quem cria o mal, de onde vem o mal, quem quer combater o mal são pessoas pertencentes a uma estrutura que durante os 38 anos esteve no poder. Sabemos todos nós quais são as entidades que em Angola se enriqueceram por vias ilícitas, por via do assambarcamento do erário público nacional, por via da prejudicação ou do prejuízo da condição de vida ou do, como se diz, do agravamento das condições de vida das populações e do povo angolano. Nós sabemos todos, de boa memória, quem são essas individualidades que, para criarem esta clique económica potente em Angola, o que é que tiveram que fazer? Portanto, o que João Lourenço quer fazer, o que o presidente João Lourenço quer fazer, daí que eu digo que seja uma intenção, é minimizar, digamos assim, os danos provocados por este assambarcamento. Porque eu não acredito que ele vá a combater
a si mesmo, e quando digo combater a si mesmo, é combater esses membros muito próximos ao partido do MPLA. Estão sendo combatidos, por exemplo, agora o ministro, o ex-ministro dos Transportes, o ex-porta-voz do grupo político do MPLA e secretário de Informação, próprio filho do presidente, do ex-presidente da República, o governador do BNA. Será que quer o presidente quer mesmo combater esses males ou quer fazer com que os investidores internacionais acreditem que Angola está a se combater mesmo os 4 males que ele mencionou, que é a corrupção, a impunidade, a bajulação e outro que poderia aqui recordar? Olha, a China, não é para desviar-me, vou chegar a responder a tua questão. A China chega ao estágio em que se encontra agora, do ponto de vista comercial e econômico, ao ponto de obrigar os Estados Unidos a iniciar uma guerra comercial contra si, numa partida jamais vista, pelo menos nos últimos 50 anos, pela via do combate à corrupção. E qual é a diferença do princípio do combate à corrupção entre a China e Angola? É um princípio fundamental que tem a ver com o sistema ou o ordenamento jurídico da China e aquele que é de Angola. Enquanto na China a corrupção é punível por pena de morte ou por prisão perpétua, em Angola não temos sequer não temos a pena perpétua, ou seja, não temos a pena de morte. É a favor da pena de morte? Eu não estou a defender aqui que se implemente em Angola a pena de morte ou não, porque o ordenamento jurídico adotado agora não prevê, mas as normas são circunstanciais. O que estou a dizer aqui é que o sucesso do combate à corrupção na China acontece a partir da altura em que a pena de morte passa a ser acoplada à corrupção. E há sucessos muito maiores do que, por exemplo, se pode ver em qualquer outro país do mundo. A corrupção existe em qualquer parte do mundo. Muitas vezes é camuflada em lobbies. Né? Uma lobbying não é mais do que senão um instituto que é reconhecido, que aceite de influenciação ou da corrupção dentro das instituições internacionais, regionais ou mesmo nacionais. Portanto, lobbying é um canal de implementação da corrupção, mas é uma corrupção, digamos assim, passiva ou terciarizada, mas que não deixa de ser essa corrupção. Ora, se de facto queremos combater, digo queremos porque eu me sinto como parte integrante de uma sociedade que se chama Angola, o que temos de fazer é exatamente uma pena cada vez mais pesante aos que assambarcaram o erário público nacional. E esta pena, só para concluir, não se pode compadecer, por exemplo, com os 15 anos de prisão, ou com os 10 anos de prisão, ou com os 25 anos de prisão. Sabe-se que, por exemplo, hoje a moldura penal máxima em Angola, acho que ronda aí aos 27 anos. Se, por exemplo, alguém roubou do Estado, ou o seu pai ou a sua mãe roubou do Estado, e ele é beneficiário, 5 bilhões de dólares, tem, por exemplo, 27 anos de idade, ou 29 anos de idade, vai para a cadeia e cumpre 27 anos de pena máxima, sairá da cadeia aos 50 anos, aos 54 anos de idade. Terá ainda o tempo suficiente para gozar da riqueza que foi assambarcada do Estado. O que tem que fazer é fazer com que as penas para aqueles que forem de facto julgados e condenados
por, por, por esses crimes de corrupção, peculato, assambarcamento indivíduo, lavagem de dinheiro, não sejam penas de 5 a 10 anos. Porque pode ser que há pessoas que roubaram conscientemente de que, se forem para a cadeia, ainda sairão da cadeia e usufruirão das riquezas roubadas. É possível, sabe, que esta lei não tenha sido adotada ou aprovada, visto que, na altura, quem governava era José Eduardo dos Santos, né? E a maior parte destes corruptos, né, são elementos, como o senhor disse, ligados ao MPLA. E não só, há outros que são fora do MPLA que também se beneficiaram. Maioritariamente são pessoas ligadas ao MPLA. Com ramificações fora do MPLA. Ok. Então, é possível que, sobretudo com o número elevado de cadeiras parlamentares, né? Com o número elevado de deputados, ou seja parlamentares dos italianos, o MPLA impediu para que não se aprovasse uma lei deste género. Porque, se formos a ver quantas leis que o MPLA aprova, que aumenta o PRS a cada 100 não estão de acordo. Então, esses elementos do MPLA inviabilizaram o processo de aprovação dessas leis pesadas. É possível que o João Lourenço, agora como presidente do MPLA, faça com que, depois com o novo elenco do Bureau Político, penso que fará mesmo, é possível que ele faça o reajuste de algumas leis que foram aprovadas enquanto José Eduardo Santos era presidente do partido. A moldura penal, ou seja, o sistema judicial, para além da chamada moralização da sociedade, a China chega agora por via de 3 anticorrupção, antiburocracia, antidespesas. A China passa a ser hoje o país que mais empresta por esta cultura de poupanças. Também. Agora, o que nós temos que fazer em Angola é, obviamente, para além desta moralização da sociedade, é a necessidade urgente de criar-se uma cultura do respeito pelo que é alheio, do respeito pelo que é público e não privado, e de penalizar exemplarmente os que não respeitarem as regras da sã convivência pública. Olha que, por exemplo, a Revolução Francesa só aconteceu porque os reis foram guilhotinados. E muitos outros prevaricadores também foram guilhotinados. O Lourenço disse no Congresso do MPLA que mesmo ateus são altos dirigentes do MPLA serão os primeiros a cair. Agora, o que se espera é que se passe da teoria à prática. Claro que não estamos a defender aqui a usurpação da vida alheia, estamos a defender aqui o respeito pela vida coletiva, ou seja, não queremos, de um lado, que alguém roube o pouco que nós temos para nos desenvolvermos enquanto sociedade, enquanto povo, mas também, do outro lado, não queremos que alguém seja penalizado pesantemente a tal ponto de perder a vida. Claro, tem que se encontrar uma forma de penalização exemplar, de forma a desencorajar, sempre dentro de uma norma jurídica, que práticas do género possam acontecer. Não podemos simplesmente dizer combate à corrupção, mas depois temos pessoas que, por exemplo, vão ser condenadas a 1 ano ou 2 anos de prisão. Não basta essa moldura penal. É preciso agravá-la ainda mais de forma a desencorajar. Por exemplo, soube, não sei se é verdade, que um dos arguidos, não é? Alguém terá ido negociar com ele para ver se ele devolva os dinheiros que estão em sua posse. E ele disse que não pode dar tudo, que prefere ir à cadeia do que dar tudo. Ora, o Estado não pode negociar com alguém que lhe prejudica. Tem que imperar aqui o princípio da soberania ou da força suprema do Estado. E para acontecer é preciso que o direito processual ou penal angolano preveja uma moldura penal especial àqueles que
efetivamente forem reconhecidos como culpados dos desvios do IR público. Agora, em relação aos casos que nós estamos a assistir agora de ilegalidades que foram postas quer em prisão domiciliária, quer em prisão preventiva, bem, até a definitiva condenação, e daí o princípio da presunção de inocência, até a definitiva condenação ou o transitado em julgado, como dizem os juristas, essas pessoas podem ser liberadas. Podem, de um momento ao outro, serem liberadas. E, no entanto, ao serem liberadas ou libertadas, não devolverão ao Estado sequer um lei. Está vendo? Então, o facto de terem sido indicadas como arguidos ou constituídos como arguidos não é garantia do combate à corrupção, não é garantia da devolução dos dinheiros roubados, não é a garantia do desestímulo aos futuros casos do género. Portanto, é uma luta que é eivada de várias intenções, que se deve ter muita atenção para não se cair aqui no engano, né? No engano das boas intenções. Portanto, nós temos que ver efetivamente que os que roubaram sejam não só identificados, mas todos eles, e daí depois o que ele disse vai poder ser concretizado. Todos aqueles que roubaram, não só que sejam ligados ao partido A ou ao partido B, deveriam pagar a pena merecida e, se necessário, devolver ao Estado, né, por isso acho que os dinheiros roubados pelos mesmos. Aprovar a lei sobre o repartimento de capital. Acho que houve uma conferência agora em Luanda sobre isso, e organizada, penso que pelo Ministério dos Direitos Humanos e pela PGR, e uma das notas que saiu cá para fora é que há instituições internacionais que estão a dificultar o processo de repartimento de capitais. Há essa dificuldade, e é óbvio que essa dificuldade ia mesmo acontecer, porque o repartimento de capitais para Angola implica a privação de capitais lá onde eles estiverem. Isso significa, sobretudo, a privação de capitais da posse daqueles que os desviaram para o exterior do país. É necessário aqui muito taticismo político ou diplomático para fazer com que aquelas instituições identificadas como sendo depósitos ou destinos desses fundos possam cooperar. E há várias formas. Uma das formas, por exemplo, é fazer com que, vamos imaginar, se tu colaborares com o repatriamento desses capitais, eu te garanto, por exemplo, 0,01% destes valores. Ou seja, a instituição que tiver esses fundos, visto que lhe é garantido este ínfimo percentual, estará incline a colaborar com instituições com o Estado angolano, porque a obrigação da lei angolana, por exemplo, dentro do território nacional, não tem efetividade ou não tem força jurídica ao nível internacional. São poucas as constituições internacionais que têm o caráter universal, mas, sobretudo, são do ponto de vista da violação de princípios universais, como é o caso, por exemplo, o princípio da vida, ou seja, aquelas entidades que, por exemplo, forem consideradas como criminais e se encontram num dado território, há países que podem julgá-los com base neste princípio universal que se encontra nas suas constituições. A Espanha o faz, os Estados Unidos fazem o também. É uma condenação que, mesmo não sendo direta, implicando o indivíduo, tem, seja como for, implicações morais muito graves. Ora, o nosso ordenamento, e para concluir, não tem essa dimensão universal, tanto menos para um caso que tem a ver com finanças.
Daí a necessidade de cooperar, de colaborar com várias instituições internacionais e também com vários países onde esses capitais se encontram, a fim de fazer com que esse repatriamento de capitais para Angola seja baseado no princípio do win-win, ou seja, repatriar capitais para Angola e, ao mesmo tempo, fazer com que essa instituição ou esse Estado possa ganhar algo em troca. Isso é praticamente estímulo. Estímulo, precisa de estímulo, sim, pode-se chamar estímulo. É. Estímulo ao repatriamento Dos fundos que foram desembarcados. dos fundos que foram desembarcados para Angola. Em 2 minutos, gostaria que o só fizesse um reparo, uma análise, já que está a fazer mesmo uma análise sobre a política nacional, o que tem a dizer acerca da bicefalia, né? esse Léxico que nasceu lá em Angola, depois do momento em que José Eduardo Santos não queria abandonar a liderança do partido, né? E esse Léxico de bicefalia como 2 centros de poder, de um lado o presidente do MPLA, do outro lado o presidente da República. A favor, não a favor da bicefalia, em dois minutos, porque estamos mesmo Olha, na reta final, porque temos de falar do teu último livro. olha, a bicefalia... Telegráfico. Telegráfico, vou procurar ser telegráfico. Olha, a bicefalia, no caso concreto, no caso espécie, esconde por detrás uma realidade eclatante no nosso país, que é a partidarização das instituições do Estado. Porque se, por exemplo, vamos imaginar, nos Estados Unidos, o presidente Obama, um democrata, mas não era o dirigente do Partido Democrata. Era simplesmente o presidente dos Estados Unidos. Mas mesmo se ele fosse, naquela altura, também responsável do Partido Democrático, não se colocaria a questão da bicefalia. Por quê? Porque é uma instituição, é um Estado onde há, ao contrário do nosso, uma cultura de fortes instituições do Estado. Ora, no nosso país, o facto de as pessoas terem dito na praça pública que haveria a bicefalia é porque estavam a reconhecer a força do presidente do MPLA e a sua influência no aparelho do Estado, mesmo não sendo ele o presidente da República. Isso é que implicou, de outro lado, a percepção da bicefalia entre nós. Mas, do ponto de vista concreto, o termo bicefalia não se aplica num regime ou num sistema de governo presidencial, nem tanto menos no sistema de governo parlamentar. Isto se tivermos que incorporar aqui liderança ao nível do partido ao governo. Mas se tivermos que desincorporar a questão da liderança do partido ao governo, a bicefalia ela só é possível num sistema de governo semipresidencial ou parlamentar, onde, de um lado, tens o presidente da República como chefe do Estado e tens o primeiro-ministro como chefe do governo. Em suma, Em poucas palavras, com o sistema de governo que o país tem, sempre desincorporando a questão da liderança do partido político, não era possível termos uma bicefalia, porque é um sistema de governo presidencial onde presidencialismo parlamentar, onde temos o Presidente da República como chefe do Estado, como chefe do governo, como comandante-chefe das Forças Armadas Angolanas, enfim, com uma série de funções que a Constituição atípica lhe confere. por que é típica? A Constituição é atípica porque, de facto, é também esse jargão que foi inventado no contexto angolano da imersão da Constituição atual que o país tem. Ela é atípica por duas razões muito simples. A primeira razão é que ela
ela separou-se muito da Constituição ou da Lei de Revisão Constitucional de 1992, Lei 23/2002, de 16 de setembro. Porque enquanto nesta primeira de 92 o Presidente da República era de facto eleito pelos cidadãos, né? Era uma eleição direta pelos cidadãos. Nesta atual, o Presidente da República não é diretamente eleito pelos cidadãos. Por isso é atípica. Ou não seria uma Constituição sui generis, porque penso que não existe... O atipicismo e o sui generis são faixas da mesma moeda. São faixas da mesma moeda, se diz. Não creio, porque uma coisa seria a típica se tivesse um modelo constitucional, ou seja, se existisse um modelo padrão, né, que todos os países seguissem para a elaboração das suas constituições. Mas penso que a Constituição angolana não é atípica, olha, ou seja, é uma Constituição sui generis. Né? Olha, sobre essa questão porque não existe um modelo. Não existe um modelo. Ok. O problema dos modelos é um problema que se põe às sociedades que estão a caminhar. No caso concreto, que estão a caminhar no âmbito ou no sentido da construção de um Estado democrático e de direito. E um dos princípios, como dizia Norberto Bobbio no seu livro O Futuro da Democracia, um dos princípios cardíneos do desenvolvimento da democracia, seja direta ou representativa, é o sufrágio universal. Ou seja, todos os cidadãos têm o direito a serem eleitos e de elegerem. Que o problema da capacidade eleitoral ativa ou passiva. Ora, artigo 54 ora, se o Presidente da República, na Constituição atual, não é eleito diretamente pelos cidadãos, mas indiretamente pela via do Parlamento. Mas aqui... Deixa-me Deixa-me terminar, porque senão não vamos nos entender aqui. Aqui é nada, porque também disse que eram poucos segundos. Olha, se o Presidente da República, e reitero, se o Presidente da República não é eleito diretamente pelos cidadãos, não se aplica ao princípio do sufrágio universal. Logo, estamos perante um sistema democrático limitado. Isso mesmo aqui... Eu vou só terminar. O aqui, atenção, porque sei onde você quer chegar. O aqui... não deixaste falar? O aqui se refere ao exemplo das democracias representativas. Está a falar... A nossa democracia... Está a falar... A nossa democracia, a democracia angolana, o sistema de governo angolano não é parlamentar. Exatamente, não é parlamentar. A figura do Presidente da República, ela é eleita, ou deve ser eleita pelos cidadãos, porque é uma forma de governo presidencial. Por isso eu disse que a forma, a Constituição angolana não é atípica, mas sim sui generis. Porque... Mas este é o problema de conceitos, de semântica. Okay. O atípico... O que é típico? Posso? Que não é típico. Exatamente, por isso não existe um modelo... O que é sui generis? Não existe um modelo... O que é sui generis? Que não é comum. Que não existe um modelo de elaboração das coisas. Ora, o atípico... O atípico e o sui generis são meras tautologias para explicar a mesma coisa. Agradeceria que me deixasse falar. Pronto. Passou de entrevistador e ao... Gostaria é uma conversa aqui, né? Acontece que quando só falava de Presidente da República não eleito, se buscarmos o exemplo italiano, já que é o sistema parlamentar, o Presidente da República não é eleito pelos cidadãos. Então, a Constituição italiana é assim, segue este modelo. Angola segue o modelo de
Presidente da República, segundo o artigo 109, é o cabeça de lista do partido político que vence as eleições. Mas sobre esse assunto... Sobre esse assunto não estamos conversando. Por uma razão muito simples. Sobre esse assunto falaremos no outro... É preciso esclarecer o seguinte. Procuraremos falar... É preciso esclarecer o seguinte. Não, só 1 minuto e já termino. É assim. Já são 10 minutos. É assim. É 1 minuto telegraficamente, assim, por favor. Não podemos cometer... Cada um pode dizer o que quiser, o que pensar, mas há princípios que não podem ser ignorados quando se vão fazer comparações deste tipo. Ou seja, a Constituição italiana, Sim. A Constituição italiana de 1948 e uma Constituição pós-Segunda Guerra Mundial. Exatamente. Ela adotou o sistema parlamentar justamente no contexto, ou seja, como resposta aos plenos poderes que o regime mussoliniano tinha. Ou seja, é uma resposta que visou tirar das mãos do chefe de Estado ou do primeiro-ministro, que é o presidente do Conselho de Ministros, os plenos poderes que ele tinha, que levaram a Itália, por exemplo, a instituir um regime de tipo fascista. Ora, os italianos adotaram esse sistema parlamentar, em que o presidente da República não é diretamente eleito pelos cidadãos. Sobre esse assunto. E por que ele não é eleito diretamente pelos cidadãos? Porque não é ele que tem os poderes executivos do Estado. Ele é uma mera figura representativa do Estado. Exatamente. Apesar de ter certas capacidades concorrentes em certas matérias, mas que não influenciam no destino político do Estado. Mas eu continuo... No caso concreto, já termino, no caso concreto temos de falar de regimes, no caso concreto, de estados onde o tipo de governo é presidencial. Você pode indicar o exemplo dos Estados Unidos, você pode indicar o exemplo do Brasil, você pode indicar o exemplo do México. Os presidentes da República são mesmo diretamente eleitos pelos cidadãos. Okay. Isso é que distingue o sistema parlamentar do sistema presidencial. Okay. Daí que não se pode fazer esta comparação, dizendo que em Angola o sistema não é típico, esses gêneros, porque não há um modelo. De facto, existe um modelo para a construção da democracia, embora ela tenha que variar. O modelo tem que variar de contexto a contexto. Mas há princípios fundamentais que não se podem descurar, que é, por exemplo, o princípio do sufrágio universal. Se os cidadãos não elegem, os cidadãos não elegem o presidente da República, como é que estamos perante um sistema de governo presidencial? Sobre este assunto falaremos propriamente desse assunto como o senhor quiser. Como o senhor quiser, eu estou pronto. Está aqui, quando se fala de política é sempre assim. E gostaria de falar eu sei que o Bissau tem uma veia da escrita muito forte. Não penso que seja esse o caso. Esse é um dos livros, né? Tem mais, tem a Batalha do Grito Carnaval. Não vou falar dos livros de poesia, de romance que o Bissau tem. Este é la democratização em Angola negli ultimi 20 anni, flusso e refluxo. Esta é Angola, a formação e democratização do Estado. Vamos falar particularmente deste. Eu gostaria que fizesse um resumo, já que o tempo mesmo já não nos permite. Gostaria que fizesse um resumo deste livro. Olha, o livro que tens em mãos... Agradecer a esta telegráfica, o tempo já não nos permite mesmo. É um livro que resultou... não me pode convidar no seu programa a falar por 1 minuto, não é? Quer dizer, o programa de 1 hora. Sabe que às vezes tens que moderar o tempo, obviamente, mas também não podes tirar a capacidade do convidado de
expor as suas ideias de razão. Não, pode. Fala mesmo já da Agora, conclusão do livro, né? Já que tem tudo, eu da pronto, introdução. você tem que falar da conclusão do livro, este do livro que está aí, não é? E pronto, já está tudo dito, não é? Isso. Tem essa veia cômica, né? Eu não tenho nenhuma veia cômica. Tenho as mesmas veias que todos têm. Esse lado muito bom quando é também. Ter esse ambiente esse ambiente de humor. Mas já que o tempo mesmo é curto, senhor, sabe? Porque nós temos outros compromissos, né? Então dou-lhe 4 minutos para falar. 4 minutos para falar sobre isso. A obra A Formação e Democratização do Estado em Angola é fruto de uma investigação científica por mim efetuada para descortinar os meandros históricos, antropológicos, ou etnográficos, ou etnolinguísticos, os meandros das premissas pós-coloniais e o efeito que estes meandros tiveram e têm até agora no processo da democratização do Estado angolano. É um livro que será apresentado em Angola a tempo oportuno. Sei que há muitos interessados em Angola em adquirirem a obra. Espero que preparem não tanto o dinheiro necessário, mas não é fundamental. E queria dizer que se preparem para acolher esta obra com espírito crítico, porque como obra científica ela não é um produto acabado. Exatamente. Tem simplesmente uma visão de conjunto pessoal sobre o que eu percebo, baseando-me nos vários cânones existentes sobre este percurso que Angola está a viver, que é o de democratização do Estado. É uma obra que também tem o prefácio do Dr. Lala, tem o prefácio do Dr. Maciel Santos da Universidade de Porto. O professor Lala é professor do CIG em Luanda e também ex-diretor adjunto do Instituto de Relações Internacionais. Nesta obra podem ser encontrados várias nuances de interpretação, obviamente, deste processo histórico do país, que é o processo da democratização, da formação do Estado e da sua democratização. Tendo como timing de análise não tanto o período em curso atual, que esta obra há de surgir sobre a transição política em Angola, mas a transição política vista na ótica de um politólogo e de um cientista político e não de um político ou de um romancista. Portanto, este livro fala, obviamente, não da transição política, tem um período próprio que vai, digamos assim, desde 2013 a 2017, ou seja, tem várias essas componentes que o leitor há de ver, e estou aberto às várias contribuições e críticas que acharem convenientes a lançar sobre a obra. Muito obrigado, foi telegráfico. Muito obrigado, e devo dizer que não é fácil de ser telegráfico. Não, falaremos. No mundo em que, como dizia o professor Caravita, dizia que estamos na era de nos transformamos em informívoros, ou seja, indivíduos que comem informação. Okay. E quando alguém come informação tende a ser prolixo, e infelizmente é uma característica que temos que combater. Está bem. Eu prometo convidá-lo para falarmos sobre essas obras, né? Falar mesmo sobre esta obra, não? Eu agradeço por ter aceito o convite aqui nesta nova onda, não é uma data de democratização, mas esta onda da TV e geopolítico, não? E eu agradeço pessoalmente imenso por ter aceito o convite, estar aqui falando sobre diversos temas, diversos assuntos, né? E serás sempre convidado, residente desta casa. Eu agradeço já. Muito obrigado pelo convite e
Até breve. Até breve, senhor Issau. Então estamos aqui, estou aqui com o Issau Agostinho, ele que é o diretor da revista Il Semanário, Semanário Inicio-Político, e vice-diretor da revista científica esta aqui, né, que eu apresentei aqui para vocês, a revista de análise geopolítica e sociológica. E voltaremos na próxima edição sempre com as mesmas ideias, com o mesmo tema, ou seja, falaremos sobre a política porque esta é a TV online Il Geopolítico. Estamos juntos. Abraço forte do vosso carismático amigo Adão Maria.